Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas, né? Espero que vocês estejam bem. Vou falar hoje, né, sobre interfaces que atendem às recomendações heurísticas de usabilidade. E a interface que eu escolhi como objeto, né, de estudo foi Spotify. E eu espero aí agregar informações, né, e compartilhar o que eu aprendi com vocês. Vamos lá. Aqui nós temos duas esferas, né, da experiência de usuário e usabilidade de interface. Primeiro nós temos o Ben Shneiderman, que ele é um americano, foi um grande cientista da computação e professor de ciência de computação de laboratório, né, que tinha como objeto de estudo a interação entre a máquina e o homem, humano-computador, podemos dizer assim. Ele conduziu vários estudos, pesquisas, investigações, né, ao respeito do domínio, né, da interação entre o humano e o computador, e isso fez com que ele desenvolvesse, né, novos métodos e ferramentas, né, tais como usar interfaces de manipulação direta, e desenvolveu, aplicou também, né, como fruto de pesquisa, as 8 regras do design. Nós temos também o Jacob Nielsen, né, que está segurando esse mousezinho aqui. Ele foi um cientista da computação também, né? Um PhD em interação entre humano e máquina, né? E ele foi uma pessoa também que estudou bastante, né? Que, que fez várias pesquisas a respeito, né, da usabilidade, do design de interface. Ele até criou um movimento chamado Engenharia de Usabilidade com Desconto, né? Que ele falava sobre melhorias rápidas e baratas de interfaces de usuários. E isso fez com que ele inventasse vários métodos de usabilidade, incluindo a avaliação heurística, né? Que é por onde a gente vai começar. E aí, né, a gente vê que esses dois cidadãos aí foram bastante importantes, né, para o estudo desse tratamento de interface. Quando se fala em heurística, né, é tudo que está ligado a processos cognitivos, né, mente, raciocínio. E falando na questão do usuário, né, é uma forma de deixar a informação mais objetiva e tornar a escolha, as decisões, né, do usuário mais fácil, mais rápido. Aqui, primeiramente, nós vamos falar sobre a primeira heurística, né? Não vamos falar sobre todas, mas vamos falar sobre uma grande maioria, que é a heurística de visibilidade do status do sistema, né? Ela é a responsabilidade do sistema informar o que está acontecendo com o usuário. Né? Nós temos o exemplo aí do Spotify, que é um stream, né, de música que todos conhecem, né? E aqui nós podemos observar que o usuário sabe o que está acontecendo no sistema, tem uma visibilidade do status, né? E aqui, por exemplo, esse usuário está ouvindo a música, no caso eu exemplifiquei eu, mas só que ele já consegue visualizar qual vai ser a próxima música que ele vai ouvir, né? E aqui é o primeiro exemplo de heurística, né, que é bem aplicado no Spotify. A segunda heurística é a compatibilidade entre o sistema e o mundo real, né? E isso é a forma que a interface ela vai se assemelhar ao mundo real. Nós temos o exemplo do Spotify, né? Do Spotify, principalmente nessa aba aqui de reprodução, que tem vários ícones, né? De pausa, de avançar, de aleatório, né, de repetição. Esses ícones aqui eles são bem antigos, né, desde dos DVDs, dos home theaters, né, dos sons, esses ícones, né, eles já existiam, né, que eram os botões, e eles foram adaptados aqui para esse streaming de música. Nós temos também a terceira heurística, que é a heurística de controle de liberdade para o usuário. Né? Os usuários geralmente escolhem funções do sistema por engano. Né? Quem nunca deletou algo, apertou ensaiar algo por engano, né? E precisa, né, de uma saída de emergência. Aqui no caso, o usuário estava formando uma playlist e aí ele acabou colocando uma música repetida e logo o sistema já informou, no caso o Spotify, o aplicativo mobile, ele já explicou, é uma música duplicada, você quer adicionar mesmo assim ou cancelar, né? E aqui mostra a preocupação dessa interface com deixar, né, essa saída de emergência para o usuário, caso aconteça algo que ele não
ele fez por engano, né? Retratando sobre uma próxima heurística, que no caso enumerando é a quarta, vai tratar justamente de consistência e padronização. A consistência e a padronização ela é algo que é essencial, fundamental, uma base, para que o usuário ele tenha que aprender somente uma vez a executar uma tarefa, uma função. Um grande exemplo disso é que nós temos aqui ó, a antiga versão do Spotify e aqui nós temos a nova versão do Spotify. Nós podemos observar essa guia aqui, né, e as músicas aqui listadas, né, em linhas, né, divididas classificações por colunas. Isso foi alterado, sofreu melhorias, como vocês podem observar, porém a coluna se relembra um pouco ainda o usuário, né, de algumas funcionalidades antigas. E isso aqui é bastante pertinente, essa heurística aqui funciona, né, no streaming do Spotify. Temos, né, como a heurística 5, a prevenção de erros, que ela vai proteger os usuários de ações inconscientes que podem prejudicar, né, o usuário. Na primeira imagem, nós retratamos aqui a excluição de uma playlist com o nome Up. E logo em seguida, o sistema ele já sobe um pop-up, né, com duas opções de cancelar ou apagar, assim propiciando ao usuário uma chance de reverter a ação que ele fez. A segunda é digitar incorretamente, né, o nome ou não lembrar, e assim o sistema ele já anuncia uma forma de relembrar ou de corrigir o usuário, prevenindo que ele possa errar na sua pesquisa. Nós temos também, né, a heurística de eficiência e flexibilidade de uso. Como já a imagem propriamente dita, né, a gente pode observar o seguinte: a gente pode observar que eu consigo pesquisar uma nova música enquanto eu escuto outra, assim como eu consigo acessar uma playlist, acessar outras coisas, acessar minha biblioteca, né? É bem flexível. Todos os usuários, incluídos os mais leigos, eles têm que conseguir utilizar, né, de modo bem eficiente essa 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 aplicação. Opa, de novo? Não, negativo. Nós vamos falar agora sobre a regra de ouro 1, que é esforce-se pela consistência. Esse assunto ele já foi relevado, mas aqui nós vamos, né, enfatizar, apesar de ter sido exposto já. Ela vai retratar da consistência dos padrões que foram seguidos, né? A consistência de formas, layouts, cores, ícones e fontes devem ser empregados por todo o seu projeto e assim mantendo um padrão, né? Mantendo uma consistência. E foi isso que ocorreu aqui nessas duas versões do Spotify. Aí nós migramos para a regra 2, que permite que o usuário frequente e utilize atalhos. Aqui é uma explanação do Spotify, né, que fala sobre alguns atalhos que podem ser usados no aplicativo web, né, no aplicativo web para tornar a vida do usuário, a experiência do usuário menos entediante e mais rápida para a conclusão de tarefas. Temos a regra 3 de ouro, né? Regra de ouro 3, que vai oferecer um feedback informativo para o usuário, né? Que é justamente essa mensagem que quando eu passei meu mouse pelo nome faça um upgrade para a versão premium, já apareceu mais informações a respeito, e assim aparece com os ícones de pause, de avançar, sucessivamente, que faz com que o usuário, né, possa ter essa melhor experiência aí, mais conveniente, de uma forma mais explícita. E apesar de ter 8 regras de ouros, né, nós vamos explanar essa última aqui, que é bem pertinente também, né, que é a regra de ouro, que ela vai oferecer um tratamento simples aos erros. Né? Nós vamos tentar fazer o máximo possível que o usuário não possa cometer erros graves. Aqui podemos exemplificar no Spotify, quando vamos fazer, né, um login e, por exemplo, escolho lá continuar com o Google, né, com minhas contas da Google, e eu não tenho nenhuma conta, né, cadastrada no sistema. Logo a mensagem retorna, né? Não há uma conta no Spotify vinculada. Ou seja, ele já informa de uma forma bem explícita o que o usuário deve fazer e explica o motivo do seu erro, evitando que o usuário possa ficar ocioso, estressado. Como conclusão, podemos tirar como grande aprendizado
a garantia, né, a importância de garantir que todas as atividades que forem executadas pelos usuários, elas possam ser executadas de maneira simples, eficiente, intuitiva, né, para que o nosso usuário possa ter a melhor experiência.